Importante que quero falar com vocês em nosso vídeo de hoje é que Corinthians está disposto a pagar até 18 milhões de reais para contar com o centroavante Pedro Raul do Goiás para o ano que vem. Essa informação que foi trazida aí pelo Jorge Nicola no seu vídeo aqui no YouTube, ainda nessa manhã de quinta-feira, deu conta que a equipe do Caxias Reysol, que detém os direitos econômicos do centroavante, que está emprestado ao Goiás até o final do ano, hoje quer mais ou menos, faz uma pedida na casa de 25 milhões de reais ou mais ou menos ali 5 milhões de dólares. Então o Corinthians disposto a pagar um pouco menos do que isso e já mostrando essa baita valorização do que foi o Pedro Raul, né? Quando começou ali a surgir aquelas primeiras propostas lá do futebol japonês, da equipe do Nagoya Grampus, né, lá do Japão, mais ou menos 13 milhões de reais já era uma pedida que fatalmente o Caxias aceitaria. Depois acabou aumentando um pouquinho mais para 16 milhões, 18 e agora já está nessa casa, né, de 25 milhões de reais ou para ficar mais uma cotação um pouquinho mais fixa, né, 5 milhões de dólares. Inclusive o próprio Nicola, ele chegou a contar que o Goiás foi o primeiro time a acenar com a possibilidade de uma proposta, tá? Não fez proposta oficial para contar em definitivo com o Pedro Raul, mas foi um dos primeiros clubes assim, percebendo a movimentação dentro do mercado, assinou com essa proposta, mas o próprio presidente esmeraldino, o Paulo Rogério Pinheiro, já deixou claro toda essa dificuldade, né, que é principalmente na questão financeira. Ele até mesmo em uma entrevista chegou a comentar sobre isso, né? Se o jogador bater o pé e querer ficar no Goiás, a gente pode até, né, quem sabe pensar em uma possibilidade de compra, mas o seu salário seria um entrave, já que segundo o próprio Paulo Rogério Pinheiro, já tem propostas na casa de 600 a 700 mil reais aqui, inclusive do futebol brasileiro. Então esse valor, né, esquece para continuar na equipe esmeraldina no ano que vem. Isso é tudo normal, assim, eu vejo como normal. Muita gente vai falar, nossa, mas o Goiás, meu Deus, ficou muito pequeno, tá perdendo um jogador, né, pro Corinthians assim, sem fazer esforço nenhum. Primeiramente que ele só está emprestado, né, e eu vejo da seguinte forma: o Goiás hoje está voltando da Série B para a Série A, então a gente mesmo, acostumado com aquele grande Goiás do começo ali dos anos 2000, do final dos anos 90, dos anos 80 também, é um time muito grande, mas a realidade hoje é que a gente não pode segurar os grandes craques dentro do nosso time, exceto ali, por exemplo, Dom Tadeu, né, que já tem essa identificação maior com a torcida, mas faz parte dessa reconstrução, entendeu? Eu acho que assim, beleza, vai perder o Pedro Raul desse ano? Pode ser, tá, bola pra frente, tenta trazer um jogador no ano que vem, em contrato em definitivo e permanece na Série A, poxa, é só isso, né, fica na Série A que você vai ter mais receitas para bancar um jogador, disputando competições internacionais, uma Copa Sul-Americana, uma Copa Libertadores, é muito mais fácil para um jogador, né, ter uma perspectiva e que, na minha opinião, a diretoria do Goiás caminha para esse ramo, tá? Então, assim, é triste, é óbvio, né? O Goiás não poder competir com essas equipes, né? Pagar aí 1 milhão de salário por mês, fazer propostas de 20, 25 milhões, totalmente fora de cogitação. Mas uma pena, assim, vamos ver qual vai ser o destino, né, do Pedro Raul. Como disse o Nicola, o primeiro time já conversando, fazendo essas tratativas com a equipe do Caxias, que tem contrato com o Pedro Raul até janeiro, né, de 2024, é o Corinthians. Além deles, o Internacional também vem firme nessa disputa, né? Vamos ver qual deverá ser o destino do jogador. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre qual seria a engenharia perfeita para o Pedro Raul continuar no Goiás. Vou estar deixando aqui na tela final e quero saber a sua opinião sobre o vice-artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, né, com a camisa do Goiás, 24 partidas na Série A, 14 gols marcados e outras 2 assistências sobre o Pedro Raul, que, como confirmou o Nicola, possivelmente irá receber essa proposta do Corinthians nos próximos dias. Irei ficar atento sobre no caso, sendo a taxa de vitrine, né, sumir esse nome da minha cabeça, dos 10%. Na teoria, dentro do contrato, o Goiás ficaria com 10% desse valor, caso ele seja, né, negociado dentro desse período do seu vínculo, que vai até o final no mês de dezembro. Então, se ele for negociado dentro dessa estimativa com o Corinthians ou com qualquer outro clube, enfim, vou ficar de olho a respeito nessa história, ou é só quando tiver competições, ou se, não sei, se tem uma boa relação para caso ele seja negociado depois, pelo que fez com a camisa do Goiás, ter ali uma porcentagem.